bem com vocês? Sejam bem-vindos então a mais uma aula de língua portuguesa do 4º ano de adequação pedagógica. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Suzy e juntos com a gente os nossos amigos virtuais. Quem será que vem para a aula de hoje? Vamos ver? A Lia, bem-vinda Lia, e a Ana. Muito bem. E elas nos trazem, a Lia então, um recadinho importante da lavagem das mãos, que devemos lavar todas as partes, olhem lá, a palma da mão, as unhas com água e sabão. Muito bem, eu por aqui estou usando o álcool também. Muito importante a gente continuar nos cuidando e cuidando das outras pessoas também. Muito bem. Lembram da nossa rotina, onde organizamos tudo o que vai acontecer na nossa aula? Vamos ver a nossa aula de hoje. Qual é a rotina? Acompanhem comigo. Vamos separar os materiais e registrar a data no caderno na folha. Vamos fazer o recordando da aula anterior. Teremos a hora da história. Quem gosta de ouvir história? Teremos alguns desafios e um jogo, hora do jogo, para finalizar a nossa aula. Muito bem, vamos para os materiais. Vamos utilizar o caderno ou a folha para o registro, o lápis preto, a borracha, o apontador e o alfabeto móvel. Muito bem, separaram os materiais, organizaram tudo. Vamos para o primeiro registro da aula de hoje, lá no caderno na folha. Coloquem a data, o dia, o mês e o ano, língua portuguesa. Vou aguardar vocês se organizarem, realizarem o registro e logo nós voltamos. Até já!
Muito bem, realizaram o registro no caderno. Vamos continuar. Então, vamos recordar a nossa aula anterior. Vocês lembram que nós fizemos um jogo, aprendizagem em jogo. E nosso jogo tinha uma palavra, a palavra reportagem. Cada letra da palavra tinha um desafio bem bacana. Nós aprendemos muito. E a nossa palavra secreta, vocês lembram que estava lá dentro do baú? Era desafio. Muito bem. E as aulas da semana? Vocês acompanharam, assistiram um conto do Cágado e a Festa no Céu. Muito legal, uma história muito bacana. O conto é aquela história que o pai conta para o filho e por várias gerações essa história vai sendo aprendida pelas pessoas. Mas afinal, vocês sabem que animal é esse que tem esse nome cágado? Vamos ver aqui, olhem lá, na tela de vocês. Nós temos a sombra de 3 animais que são parecidos, mas eles têm algumas diferenças e por isso são conhecidos e têm nomes diferentes. Vamos conhecer um pouquinho desses animais e descobrir essas diferenças? Vamos lá, acompanhem comigo. Essa primeira sombra aqui parece o quê? Uma tartaruga. Olhem lá a imagem da tartaruga, que linda, lá no fundo do mar. E por que será que ela é diferente do cágado, por exemplo? Vamos descobrir? Olhem lá o nome dela. Tartaruga. A tartaruga vive no mar. Olha só. Possui nadadeiras. Prestem atenção aqui nas patas, que são nadadeiras. Por quê? Porque ela precisa nadar lá no mar. Então, ela tem esse formato de patas. Ela tem os olhos maiores, olhem lá, os olhos bem grandes, e o casco é mais achatado. Eu tenho aqui uma tartaruga, que é uma representação, né? É um bichinho de pelúcia. Então, vejam, ela tem a nadadeira que vai ajudar ela, então, a nadar no mar, certo? Então, essa é a tartaruga. Sempre quando a gente vê um animal parecido, acabamos falando que é uma tartaruga, que são tartarugas. Mas, na verdade, essas diferenças é que fazem os animais terem outros nomes com características diferentes. Olhem essa próxima sombra. É de um animal parecido com a tartaruga, mas não é uma tartaruga. Que animal será esse? Vamos ver? Olhem lá. Esse animal se chama jabuti. Muito bem. Vamos ver a diferença então. Nós já sabemos que a tartaruga vive no mar, tem nadadeiras. E agora o jabuti. O jabuti, ele vive só na terra. Ao contrário da tartaruga, que vive no mar, o jabuti vive somente na terra. Tem o casco mais alto e patas fortes. Então, como ele anda na terra, ele precisa de patas fortes para poder caminhar. E uma curiosidade é que ele anda bem devagarinho. Vamos para o próximo? Olhem lá. Parecido também, mas aí já temos um outro animal. Que animal será esse? É o nosso personagem principal, que se chama, olha lá a imagem dele, esse é o cágado. Olhem como ele é diferente. Parece até menor do que o jabuti e a tartaruga. Tem algumas manchinhas. Vamos ver um pouquinho das características dele. Ele vive na água, só que o cágado não vive na água do mar, ele vive na água doce, que a gente chama, né? Que não é a água do mar. E também na terra. Então, ele fica alguns momentos na água e alguns momentos na terra.
Tem uma cabeça pontiaguda, então ele tem uma cabeça mais comprida e o pescoço dele é bem longo. E as suas pernas, olhem lá, as pernas do cágado são finas. Diferente, conseguimos ver aí algumas diferenças então entre o cágado, o jabuti e a tartaruga. Muito bem, vamos então relembrar a história que foi falada então, o conto que foi falado durante a semana. Vamos ver? Chegou então a nossa hora da história. Prestem atenção nesse lindo conto que se chama O Cágado e a Festa no Céu. O Cágado e a Festa no Céu. Certa vez houve uma grande festa no céu, para a qual foram convidados os bichos da floresta. Todos se encaminharam para lá, e o cágado também. Mas este era vagaroso demais, de modo que andava e não chegava nunca. A festa era só de 3 dias, e o cágado nada de chegar. Desanimado, pediu a uma garça que o conduzisse às costas. A garça respondeu, pois não, e o cágado montou. A garça foi subindo, subindo, subindo. De vez em quando perguntava ao cágado se estava vendo a terra. Estou sim, mas lá de longe. A garça subia mais e mais. E agora? Agora já não vejo o menor sinalzinho da terra. A garça, então, que era uma malvada, fez uma reviravolta no ar, desmontando o cágado. Coitado! Começou a cair com uma velocidade cada vez maior, e enquanto caía, murmurava, se desse eu escapar, léu, léu, léu. Se desse eu escapar, nunca mais ao céu me deixarei levar. Nisto, avistou lá embaixo a terra e gritou, arredai-vos pedras e paus, senão eu vos esmagarei. As pedras e paus se afastaram e o cágado caiu. Mesmo assim, arrebentou-se todo em 100 pedaços. Deus, que estava vendo tudo, teve dó do coitado. Afinal de contas, aquela desgraça tinha acontecido só porque ele teimou em comparecer à festa do céu. E Deus juntou outra vez os pedaços. E é por isso que o cágado tem a casca feita de pedacinhos emendados uns nos outros. Muito bem! Gostaram desse conto, dessa história? Essa história, né, ela explica por que o cágado então tem esse casco feito com pedacinhos. Legal! Então agora nós vamos pensar um pouquinho sobre a história, lembrar dos fatos que ocorreram nela e para isso eu tenho alguns desafios sobre a história. Então, se você prestou bem atenção a tudo que aconteceu nessa história, você vai saber responder. Combinado? Vamos então para os nossos desafios. Primeira pergunta sobre a nossa história. Olhem lá na tela de vocês. Qual o personagem principal dessa história? Então, nós vimos alguns animais que apareceram na história, mas tinha um animal que era o mais importante, que apareceu várias vezes. Aqui nós vamos usar então as imagens da história, que são representações desses animais. Lá no início da aula, quando a professora mostrou a tartaruga, o cágado e o jabuti, nós vimos como esses animais são de verdade na natureza. Então aqui são só imagens, figuras sobre os animais. Então, o personagem principal dessa história era um sapo? Será que apareceu sapo na nossa história? Tentem lembrar aí. Ou o cágado? O que vocês acham? Apontem aí na tela de vocês a resposta correta. Já sabem? Vamos conferir? Olhem lá.
Isso mesmo. O personagem principal da história é o cágado. Resposta certa. Próxima pergunta, próximo desafio. Os bichos da floresta foram convidados foram convidados para uma reunião? Será que era uma reunião com mesa, parecendo um escritório? Será que eles iam se reunir para isso? Ou para uma festa? Olha lá, os balões, as bandeirinhas, as pessoas, os animais todos felizes. Será que é uma reunião ou uma festa? Apontem lá na tela de vocês a resposta correta. Vamos conferir? Muito bem, eles foram convidados para uma festa. Mas vocês lembram aonde que era essa festa? Que local era essa festa? É a próxima pergunta, o nosso próximo desafio. Onde aconteceu a festa? Será que essa festa aconteceu no céu? Ou ela aconteceu em um parquinho? Lembrem lá que o cágado teve que, com a ajuda da garça, teve que voar até a festa. Então, ela foi aonde? Onde que aconteceu? Isso mesmo, no céu. Certo? Será que temos mais desafios? Vamos ver. Qual animal levou o cágado até a festa? Então ele teve uma ajuda, apesar dele não ter chegado até a festa, porque não deu tempo, um animal ajudou ele, carregando ele até um pedaço até quase chegando no céu, mas ele não chegou a participar da festa. Que animal levou o cágado até a festa? Vamos ver? Será que foi uma garça ou foi o sapo? Aí a gente tem que pensar, né? Qual desses dois animais consegue voar para poder ir até o céu? Apontem aí na tela de vocês a resposta correta. Vamos ver? Muito bem, a garça, mas a garça era um pouquinho malvada e aí aconteceu alguma coisa que o nosso amigo cágado não conseguiu chegar até a festa. É a próxima pergunta também. Olhem lá. O que aconteceu com o cágado? Agora nós temos que ler as duas opções para responder essa pergunta. Primeira palavrinha aqui. Ele caiu. Será que o cágado caiu? Ou será que ele voou? Voou. Ele caiu ou ele voou? Pensem aí, tentem lembrar da história para responder. Já sabem? Vamos ver a resposta então. Ele caiu. Coitadinho. Muito bem. Continuando então, nós já sabemos que em todas as nossas aulas nós temos o baú das palavras. E no baú das palavras nós temos algumas letras que formam uma palavra misteriosa. Hoje eu trouxe o baú novamente e dentro dele nós vamos ver que letras estão. Vamos ver qual palavra nós vamos formar. Vamos ver? Vou abrir aqui. Olha só. Vou colocar o baú aqui. Vocês conhecem essa letra aqui? Uma letra diferente. Nós já vimos, na verdade, essa letra em outras aulas. Tem a letra C e aqui tem um sinal. Que sinal é esse? Como que é o nome desse sinal, vocês sabem? Se chama cedilha. Então, a letra C, como a cedilha, tem o som, mesmo som da letra S. Nós já vamos ver na palavra como é que vai ficar. Então, temos aqui essa letra, temos a letra G, temos
temos a letra A, temos a letra R e mais uma letra A. Será que já sabemos que palavra é essa? Já sabem? Difícil, né? Vamos organizar então. Eu vou colocar aqui qual a ordem correta e nós vamos tentar fazer a leitura dessa palavra. Então, essa palavra começa com a letra G e com a letra A. Formamos aqui duas letrinhas. Gá. Mas essa primeira sílaba tem mais uma letrinha, que vai ter esse som assim, ó. Gar. Gar. Que letrinha que eu tenho que colocar aqui para formar esse som? Vocês já sabem? É a letra... Opa! A letra R. A letra R tem esse som. E aí eu consigo formar a sílaba gar. 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 Vamos colocar o C com a cedilha aqui. Vai ter o som do S. E o A, formando sa. Garça. Garça. Um dos personagens da nossa história. Será que é essa mesma palavra? Vamos conferir na tela. Acompanhem lá. Isso mesmo, olha lá o desenho da garça. Então, temos a letra G, a letra A letra R, a letra C com cedilha e a letra A. Garça. Vamos contar quantas letras tem essa palavra? Vamos contar aqui na mesa primeiro. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Será que é isso mesmo? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Muito bem. E como sempre nós fazemos, vamos separar essa palavra em sílabas. Quantas vezes eu vou abrir a boca para falar garça? Vamos contar? Garça. 2 sílabas. Então vai ficar garça. 2 sílabas. Será que é isso mesmo? Vamos ver. Garça. Muito bem. 2 sílabas tem essa palavra. Já descobrimos qual a palavra secreta, a palavra que estava escondida lá no baú. Mas nós temos um personagem principal nessa história, não é mesmo? O personagem principal está escondido atrás desses retângulos coloridos. Vamos ver se vocês conseguem descobrir que animal é esse. Nós já falamos bastante sobre ele. Vou tirar o primeiro. Já dá para descobrir? Olha lá, tem parece um casco. Vamos pro próximo. Opa, as patas. Apareceu mais um pouquinho e muito bem. Esse é o personagem principal da nossa história, que se chama Cágado. Olhem lá a escrita da palavra Cágado. E agora eu tenho um desafio para vocês. Olhem lá na tela de vocês. Eu tenho a imagem primeiro do cágado e embaixo a imagem da garça, certo? Do outro lado eu tenho o número 1 e ao lado do número 1 a palavra garça. E embaixo o número 2 e a palavra cágado. Qual que é o desafio? Vocês vão olhar então. Número 1, garça. Qual desses 2 desenhos é o da garça? E aí, vocês vão colocar no quadradinho o número correspondente ao animal. Eu vou dar um tempinho para vocês se organizarem, pensarem e logo nós voltamos.
Muito bem, já conseguiram descobrir os nomes dos animais? O primeiro animal aqui é o cágado, o personagem principal da nossa história. Qual dessas duas palavras, então, está escrito cágado? Descobriram? Cágado está aqui, ao lado do número 2. Então, aqui ao lado do animal, do cágado, nós vamos colocar ao lado da imagem o número 2. Muito bem. E aqui nós temos, então, a garça, e a garça está escrita aqui, a palavra garça, ao lado do número 1. Então, nós vamos colocar o número 1 ao lado da imagem da garça. Muito bem. Vamos para mais uma atividade. O nosso jogo da memória, que eu sei que vocês gostam de participar do jogo da memória. Olhem só, nós temos as imagens dos animais. Nós temos o cágado, a garça e o sapo. Então, embaixo nós temos as palavras, temos também a primeira sílaba de cada palavra, mas eu quero que vocês prestem atenção nas imagens dos animais, para a gente descobrir os pares. Então, olhem bem, eu vou dar um tempinho para vocês memorizarem em que posição elas estão e eu já volto. Muito bem, observaram as imagens? Agora eu vou colocar aqui todas as cartas para que esse jogo fique mais difícil.
Vamos ver se vocês vão adivinhar os pares, vão descobrir aonde estão escondidos. Primeira imagem do cágado. Vocês lembram aonde está a outra imagem? Apontem aí na tela de vocês a resposta. Aonde está a outra imagem do cágado? Vamos ver? Ah, muito bem! Parabéns! Vamos para o próximo animal. A garça. Aonde está a outra garça? Vocês lembram? Memorizaram a posição das cartas? Então, vamos ver a posição da outra garça. Vamos ver se vocês acertaram. Muito bem, agora ficou fácil. Ficou sobrando ali 2 cartas e só pode estar o sapo. Será que está mesmo? Vamos ver? O sapo, muito bem. Esse jogo da memória é muito bacana, a gente treina, né, a nossa memória para descobrir aonde estão os pares. Mas eu tenho um outro jogo para vocês. Contorne a palavra cágado de verde e garça de azul. Então vocês vão separar aí no material de vocês um lápis de cor verde e um lápis de cor azul. E vão copiar as 2 palavras, a palavra cágado e a palavra garça. E vão contornar a palavra cágado de verde e a palavra garça de azul. Eu vou aguardar aqui um tempo para vocês se organizarem e realizarem a atividade e logo nós voltamos. Até já!
Conseguiram realizar a atividade? Se não conseguiram, não tem problema, vocês podem continuar e terminar depois. Vamos lá então para a nossa rotina final. Vamos ver se fizemos tudo o que havíamos combinado lá no início da aula. Então, nós separamos os materiais e registramos a data, ok? Fizemos o recordando da aula anterior. Tivemos a hora da história. Fizemos alguns desafios sobre essa história e também a hora do jogo. Fizemos o jogo das sílabas. Muito legal. E para terminar, então, nós voltamos a falar da importância da lavagem das mãos, do uso do álcool. Eu também vou aqui passar o álcool e olhem lá o recadinho do uso da máscara, que também devemos continuar com esse hábito importante para nos protegermos. Eu fico por aqui e espero vocês na nossa próxima aula. Um beijo e até!